Boa noite. Boa noite. Vice-presidente Michel Temer diz que a situação no país é grave e pede apoio ao Congresso e união contra a crise. Justiça condena presidente da empreiteira OAS e 4 executivos por corrupção na Petrobras. Investigação na Lava Jato mostra que Collor recebeu 26 milhões de reais em propina. Ele nega. Algumas linhas do metrô e da CPTM sofrem com a presença de pombos e ratos, com riscos à saúde. A greve dos servidores do INSS completa um mês e continua afetando milhares de pessoas. Malásia confirma que peça encontrada no Índico é do avião que desapareceu em março do ano passado. Contagem regressiva. Falta exatamente um ano para a Olimpíada do Rio de Janeiro. O Dia dos Pais está chegando. Em época de crise, cresce a procura por presentes mais baratos. As pragas urbanas que se proliferam pelos ambientes das cidades e causam riscos à saúde estão presentes também no transporte público. Nossa equipe de reportagem flagrou ratos e pombos nas estações da CPTM e do metrô de São Paulo. Tem pomba em todo canto aqui na estação Brás da CPTM, na plataforma, na praça de alimentação, até dentro do vagão. Mas isso não é exclusividade do Brás, não. Nosso produtor Igor dos Santos percorreu diversas linhas do metrô e da CPTM. Encontrou pombas em todas as paradas. Eu já quase fui atingida por uma no rosto, saindo do shopping Tatuapé. Isso sem falar dos ratos no meio dos trilhos. Bastante, principalmente camundongo. Pessoas que se utilizam desse meio de transporte, muitas vezes elas fazem a sua alimentação nesses espaços e acabam deixando resíduos, restos de alimentos, pacotes, embalagens, e tudo isso vira uma grande fonte de atração para esses bichos. O maior medo nem é do bicho, é da leptospirose, doença transmitida pela urina do rato. Quando tem chuvas também, acaba alagando, aí depois que a água sai, aí os ratos vêm. Você com certeza já viu essa cena, as pombas ali ciscando, muita gente passando pelo meio, às vezes até joga um pouco de comida. Pois é, o paulistano já se acostumou com as pombas, só que é importante lembrar que assim como os ratos, elas também transmitem doenças. Principalmente a questão de doenças provocadas por fungos, histoplasmose, criptococose, ornitose, que são doenças que têm a sua origem através de determinados fungos e que se encontram presentes nas fezes dessas aves. Em 2010, o Jornal da Gazeta mostrou que a estação Santana do metrô ficou tomada por pombos e foi preciso contratar uma empresa para conter a praga. É a melhor solução, segundo o biólogo. Ele diz que somente especialistas no setor são capazes de estudar meios para expulsar de vez as pragas e que a população também tem que fazer a sua parte. Cuidar muito da questão da limpeza e higienização desses locais também, não deixando o lixo acumular, fazendo uma coleta talvez em intervalos menores, contar com um trabalho também aí de empresas para fazer toda essa parte de acompanhamento e controle desses animais, Acho que isso acaba trazendo um resultado importante. Em nota, a assessoria de imprensa da Secretaria dos Transportes Metropolitanos disse que o controle das pragas urbanas é da competência da Prefeitura e que o metrô e a CPTM têm programas próprios de combate que são exemplares. Começa na segunda-feira a operação comercial da linha 15 Prata do Monotrilho. O trecho, com cerca de 3 quilômetros, vai funcionar das 7 da manhã às 7 da noite. O primeiro trecho fica entre o Oratório e a Vila Prudente, onde o monotrilho faz integração com a linha 2 verde do metrô. A linha entrou em fase de testes em agosto do ano passado. A tarifa será de R$ 3,50. A previsão é de que, quando estiver completa, ligando Ipiranga à cidade de Tiradentes, a linha 15 vai transportar 500 mil pessoas por dia. Vão ser 18 estações e mais 26 quilômetros de extensão. A expectativa era que a linha 15 chegasse da Vila Prudente a São Mateus até 2010, com a expansão até a cidade de Tiradentes concluída em 2012. A greve dos servidores do INSS chega à 5ª semana em todo o país. A paralisação é por tempo indeterminado.
Há 1.605 unidades do INSS no Brasil e a paralisação já afeta todos os estados e também o Distrito Federal. Aqui na capital paulista, a greve atrapalha a vida de quem precisa dos serviços da Previdência Social. Portões fechados na principal unidade da Previdência Social no centro de São Paulo. No início da paralisação, as perícias agendadas na unidade do glicério estavam sendo realizadas. Inclusive o Mihaly, de 28 anos, passou pela primeira perícia em 17 de julho em meio à greve. Por falhas na documentação, ele teve a perícia reagendada para hoje, mas não foi atendido. As contas não esperam, né? E aí a gente precisa ter o salário em mãos para poder resolver as nossas coisas. E aí a gente fica sem saber o que fazer. A gente vem, sai de casa, gasta tempo, dinheiro e não consegue passar na perícia. Francisco também está preocupado com o bolso. Afastado do trabalho há mais de um ano após uma cirurgia na coluna, o vigilante recebeu a última parcela do benefício em 1º de agosto. Agora, sem conseguir realizar a perícia, não sabe se vai receber o benefício de setembro. Estou com receio de não receber. Pelo menos foi o que a vida informou. Eu estou resguardado até a próxima perícia. Então, vou esperar que acabe logo essa greve aí. Só aqui no estado de São Paulo, das 264 unidades, pouco mais da metade está funcionando parcialmente, sendo que ao menos 10% dessas agências estão completamente fechadas para o público. De acordo com o governo, em todo o país, o quadro de servidores que aderiu à greve é de 20%. Segundo quem procura o INSS, o fechamento total ou parcial das unidades em todo o país não se dá de maneira regular. Ou seja, a agência que está fechada em um dia pode abrir no dia seguinte. Angelita veio até a unidade da República, no centro, acompanhar a perícia médica do irmão, mas confessa que quase desistiu. Todo mundo fala, não vai não, isso vai perder tempo, vai estar fechado e tal. E eu falei, não, mas eu vou assim mesmo. Cheguei aqui até fiquei com um certo receio sim, porque o portão estava trancado, com cadeado, mas do outro lado eu estava atendendo. Eu entrei, meu irmão entrou e a gente foi atendido numa boa. A gente que precisa do serviço, precisa receber o benefício, tudo, e acaba sendo prejudicado, infelizmente. Em nota, o INSS informa que tem procurado orientar as unidades de serviço e a central de teleatendimento 135 quanto às providências de reagendamento para os segurados que não estão sendo atendidos por causa da greve dos servidores. O INSS informa ainda que, em casos específicos, a remarcação vai depender da ação da Agência da Previdência Social. Os segurados cuja remarcação não puder ser feita pela Central 135 devem retornar às unidades depois da greve para reagendar o atendimento. O INSS lembra que vai ser considerada a data originalmente agendada como o dia da entrada do requerimento para evitar prejuízo nos benefícios dos segurados. Cúpula da empreiteira OAS é condenada na Operação Lava Jato. José Aldemário Pinheiro Filho, Agenor Franklin Magalhães Medeiros, Fernando Augusto Extremão de Andrade, Matheus Coutinho de Sá Oliveira e José Ricardo Breguiroli foram condenados por crimes cometidos em contratos e aditivos da OAS com a refinaria Getúlio Vargas, no Paraná, e com a refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco. A decisão é do juiz Sérgio Moro e, com a condenação em primeira instância, cabe recurso. De acordo com a sentença, um grupo formado por empreiteiras praticou crimes de cartel e fraudes a licitações contra a Petrobras e contou com auxílio de funcionários da estatal. Na mesma sentença, Sérgio Moro condenou também o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e o doleiro Alberto Youssef. O ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, ligado ao PT, reuniu-se hoje em Curitiba com procuradores da Operação Lava Jato, com o objetivo de fechar um acordo de delação premiada. Preso desde março, Renato Duque responde a vários processos suspeito de corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo o ex-gerente Pedro Barusco, seu subordinado na Petrobras e delator na Lava Jato, Renato Duque chefiava um dos grupos que fraudavam licitações. Ele é apontado como elo do PT no esquema de pagamento de propinas, acusação que o partido nega. Segundo o juiz Sérgio Moro, quem indicou Renato Duque para o cargo na Petrobras foi o ex-ministro José Dirceu. A investigação indica que o senador e ex-presidente Fernando Collor de Mello, do PTB de Alagoas, recebeu 26 milhões de reais em propina entre 2010 e 2014.
Os valores seriam referentes à facilitação de contratos firmados pela BR Distribuidora. Collor é um dos 48 políticos investigados por suspeita de participação em fraudes na Petrobras. Para os investigadores, há indícios de que parte do dinheiro desviado tenha sido usado por Collor para comprar carros de luxo em nome de empresas de fachada. Uma Lamborghini, uma Ferrari e um Porsche foram apreendidos pela Polícia Federal na casa da Dinda, em Brasília, no dia 14 do mês passado. Hoje, da tribuna do Senado, Collor se defendeu e acusou o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, de vazar parecer para a imprensa antes de chegar ao STF. Uma sórdida estratégia midiática promovida pela Procuradoria-Geral da República. De minha parte, reitero que nada tenho a ver com os fatos a mim imputados. Reafirmo que tudo não passa de ilações. Depois de conversar hoje com líderes da Câmara e do Senado, o vice-presidente Michel Temer, articulador político do Palácio do Planalto, afirmou que a situação do Brasil é grave e fez um apelo para que todos se unam para resolver os problemas políticos e econômicos do país. Nós estamos pleiteando, exata e precisamente, que todos se dediquem a resolver os problemas do país. Não vamos ignorar que a situação é razoavelmente grave, não tenho dúvida que é grave. E é grave porque há uma crise política se ensaiando, há uma crise econômica que está precisando ser ajustada, mas para tanto é preciso contar com o Congresso Nacional. Vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O governo da presidente Dilma Rousseff está tonto. Já não sabe o que fazer para normalizar as suas relações com o Congresso Nacional. E não se pode acusar a presidente da República de não se esforçar, ao contrário. Dilma Rousseff já fez tudo o que podia e até algumas coisas que não deveria ter feito. Dilma transferiu do PT para o PMDB o poder na articulação política do governo, um movimento lógico. Dilma distribui verbas, Dilma distribui cargos a granel. Em tempos de Lava Jato, Dilma levou ao balcão até cargos em bancos estatais, uma temeridade. A despeito de tudo isso, o governo sofre sucessivas humilhações no Congresso Nacional. Jogam na cara da presidente CPIs novas, pautas bombas, só negam ao governo até a aprovação de projetos considerados essenciais pelo ministro da Fazenda, como a proposta que reonera a folha salarial das empresas. E nada disso é obra da oposição. A oposição é francamente minoritária no Legislativo. Tudo isso é obra dos governistas que traem a presidente com uma volúpia poucas vezes vista. Hoje, o vice-presidente Michel Temer voltou a se reunir com lideranças do governo na Câmara e no Senado. Ele pediu fidelidade e, sobretudo, responsabilidade com o país. O problema é que os parlamentares desenvolveram em relação a Dilma Rousseff um sentimento novo. Não é nem ódio, nem amor, é indiferença. Isto é muito perigoso, porque num país como o nosso, presidencialista, o que se espera da presidente da República é que presida, que dê o norte, que estabeleça os rumos. E Dilma Rousseff, tonta, enquanto finge que faz e acontece, já não demonstra a capacidade de governar os problemas. A presidente é governada por eles. Boa noite. Representantes da Justiça italiana realizam a partir de amanhã vistorias em 2 presídios de Santa Catarina que possam receber Henrique Pizzolatto, condenado no processo do mensalão petista. As informações são da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania de Santa Catarina. O ex-diretor de marketing do Banco do Brasil está preso na penitenciária de Modena, na Itália, onde espera a decisão sobre a extradição para o Brasil para cumprir a pena imposta pelo Supremo Tribunal Federal. A defesa de Pizzolatto argumenta que o presídio da Papuda, em Brasília, não garante segurança aos detentos. A extradição de Pizzolatto está suspensa até fevereiro, conforme informou a Justiça italiana em julho. No mesmo domingo em que a Paulista será novamente fechada para os carros, o entorno da avenida, uma das mais importantes da cidade, ganhará um mirante com espaços culturais para todos os gostos. No movimento dos operários, o marco importante para a história da cidade volta a se transformar. O terraço em cima do túnel da 9 de julho foi o que sobrou do antigo Belvedere Trianon, demolido nos anos de 1950 para a construção do MASP. O lugar passou anos abandonado.
A área interna, com mais de 200 metros quadrados, estava suja e servia de abrigo para moradores de rua. Sempre cheio de moradores de rua. Cheio. Tinham muitos. Totalmente abandonado. Só o lado direito aqui que é dos prédios, então o pessoal toma conta. Com as obras, o lugar deve voltar a ser o que era no passado, um mirante. A reforma está sendo bancada por empresários em troca do direito de explorar a área cedida pela prefeitura num negócio. Aqui vai funcionar um café e também um espaço para atividades culturais. A ideia é que a entrada seja livre, de graça, inclusive para quem vier só para apreciar a vista. A parceria entre a prefeitura e a iniciativa privada aconteceu após um chamamento público em agosto do ano passado. Houve 5 interessados. O que apresentou a melhor proposta ganhou um contrato de permanência válido por 3 anos. Numa segunda etapa, a ideia é recuperar também os chafarizes da avenida. As fontes foram reformadas em 2006, mas deixaram de funcionar pouco tempo depois. O mirante da 9 de julho vai ser inaugurado no próximo dia 23, quando a Avenida Paulista vai ficar fechada de novo para os carros. Ali fica pessoas de rua, até fica um pouco perigoso, porque aqui a gente faz bastante evento, passa aqui para ir para Paulista. Fazendo isso dá uma possibilidade de não ficar com medo também deles ali, né? A gente precisa desses espaços aqui nessa região? Sim, e principalmente na periferia, né? Aqui ainda é centro, tem vários, tem Centro Cultural Itaú, tem o MASP, aqui já tem bastante. Na periferia, lá no extremo leste, extremo sul, que precisa de mais. No mesmo dia, a prefeitura pretende inaugurar, perto dali, na Praça dos Arcos, no fim da Paulista, um bicicletário e um espaço gastronômico. Isso vai dar uma cara nova, né, para uma região da cidade, cada vez mais demandada pelo cidadão. E vamos fazer um segundo teste de fechamento da Paulista aos domingos, já combinado aí com hospitais e clubes da região. E pretendemos estender esse programa do Parque Paulista para todas as subprefeituras. O resultado dos exames do Enem foi divulgado hoje com dados de mais de 15 mil escolas brasileiras. Quase 1.300.000 estudantes do ensino médio fizeram o exame em todo o Brasil. Este foi o 3º ano em que o resultado dos exames não foi apresentado em forma de ranking com a média geral. O Ministério da Educação quer diminuir o impacto da comparação entre as escolas, como se o Enem fosse uma competição. O ministro Renato Janine Ribeiro disse que os pais não podem levar apenas o resultado do Enem em consideração na hora de escolher a escola dos filhos. No Enem do ano passado, divulgado agora, a pior escola particular teve nota mais alta que a melhor escola pública, segundo um estudo do jornal Folha de São Paulo. Esse simples dado revela o que fizemos e o que continuamos a fazer do nosso pobre país. Nossas escolas são verdadeiras máquinas de reproduzir e ampliar os nossos vergonhosos índices de desenvolvimento humano e, principalmente, a criminosa desigualdade social. Escolas de ricos, bem equipadas, com bons professores, formam ricos. E escolas de pobres, sucateadas, com professores mal pagos e sem motivação, formam pobres. Sem falar do discurso da hipócrita meritocracia. Poderíamos lembrar, por exemplo, que o ajuste fiscal, que boa parte dos ricos defende, cortou cerca de 10 bilhões do orçamento da educação só neste ano. Pesquisas indicam que o Dia dos Pais deve ser mais fraco para o comércio este ano. O presente pode até não ser o mais caro, mas muitos consumidores não pretendem deixar a data passar em branco, viu? Como é que vai ser, né, o Dia dos Pais esse ano, né? Presentões ou lembrancinhas? Mas vai ser lembrancinha, que a grana tá curta, né? Não adianta. Com o dinheiro curto e as desconfianças com a economia, os pais vão sim sentir diferença ao receber o presente no próximo domingo. Seja no comércio das ruas ou nos shoppings, por onde se anda, a notícia é desanimadora. Os comerciantes estão à espera dos clientes, e bem que eles tentam chamar a atenção. Tem locutor na loja lembrando que o dia é especial. O papai merece um presente fantástico. O que não faltam são descontos e promoções. Mas cadê o dinheiro? Caroline está desempregada há 1 ano. Vai fazer um esforço para o dia não passar em branco.
Eu conversei com ele, ele falou assim, não precisa ser aquela coisa cara, uma lembrança. Eu falei, então tá, né? Mas se a data já não é considerada tão boa pelos comerciantes, se comparada ao Dia das Mães, o Natal e até mesmo o Dia dos Namorados, este ano então as vendas devem ser ainda mais modestas. Uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito mostra que 44% dos brasileiros vão gastar menos com o presente dos pais. E mesmo nessa situação de hoje em dia, mas a gente consegue receber alguma coisinha dos filhos, cara. O que elas deram pra mim tá de bom grado, cara. Acho que o mais importante é lembrar que tem pai. Isso pra mim é o mais importante. O endividamento é apontado por 24% dos entrevistados como a principal justificativa para a contenção de gastos. 18% alegam que precisam economizar e 16% indicam o desemprego como sendo o maior problema. O valor médio gasto por presente deve ser de R$ 119, quantia inferior à apurada no Dia dos Namorados, que foi de R$ 138. Até R$ 100 eu garanto, porque eu ainda prefiro pagar à vista do que parcelar. 8 em cada 10 pessoas ouvidas também afirmaram que os presentes estão mais caros este ano, o que confirma uma outra pesquisa feita pelo Procon de São Paulo, que encontrou diferenças gigantescas de preços de um mesmo produto de um comércio para o outro. A maior delas chegou a 130% num smartphone. Tá complicado, tem que ir no que tá em liquidação, né? O ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, admitiu erros do governo e propôs um acordo suprapartidário. Mercadante participou de audiência na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. Segundo ele, vivemos um momento polarizado e de tensão política depois de erros que o governo cometeu e que é preciso superar. O ministro fez elogios à oposição. Lembrou que a gestão do PSDB no governo Fernando Henrique Cardoso foi marcada pelo controle da inflação e pediu um apoio suprapartidário para questões que envolvam política de Estado. Eu queria dizer que eu acho que tivemos aqui uma excelente qualidade de debate público. Acho que se a gente conseguisse trazer essa agenda de discussão mais aprofundada, com as nossas diferenças, mas uma agenda que elabora a política, traz soluções, mais do que simplesmente apontar problemas, acho que a imagem do legislativo, da política dos partidos seria muito melhor. Mercadante defendeu a responsabilidade por parte do Congresso na votação de projetos que signifiquem gastos para o governo. E disse que a Operação Lava Jato vai ter um impacto de redução de pelo menos 1% do PIB neste ano. Então, nós temos um ganho a médio prazo, um ganho de eficiência, um ganho de transparência, um ganho de governança, um ganho de recuperação de parte dos danos causados à Petrobras e temos uma perda que é quantificada, seja pelos investimentos diretos, seja pelas empresas que estão associadas à Petrobras. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse hoje que a situação da economia brasileira é muito séria e que é preciso ter tranquilidade e firmeza para alcançar as soluções de que o país precisa. Levy participou de reunião com o vice-presidente da República, Michel Temer, e líderes de partidos da base aliada. Eles conversaram sobre a pauta do Congresso nesta volta do recesso parlamentar e a possibilidade de votação das chamadas pautas-bomba. O dólar opera mais um dia em alta e fecha o pregão cotado a R$ 3,48. Ao longo do dia, a moeda chegou a ser cotada a R$ 3,50, mas recuou. E agora vamos ao comentário de economia com o Vinícius Torres Freire. Hoje foi um dia de declarações graves da cúpula do governo e de dólar batendo em R$ 3,50. O dólar a esse preço é um sintoma da gravidade, mas também pode ser um fiapinho de solução para a economia. Fiapo, pois a solução maior da crise é política. Michel Temer, vice-presidente, em geral comedido, convocou jornalistas para dizer, com voz nervosa, que não tem dúvidas de que a situação é grave e que é preciso alguém para reunificar o país. Joaquim Levy, ministro da Fazenda, quase repetiu Temer. Disse que a situação das contas do governo e da economia é séria. Em resumo, os dois se referem ao fato de que a Câmara dos Deputados, liderada por Eduardo Cunha, adotou medidas que podem levar ao impeachment de Dilma Rousseff. E também ao fato de que o Congresso, ameaça aprovar leis que estouram ainda mais as contas do governo, o que vai agravar ainda mais a crise econômica. Como a política está à deriva e ninguém sabe o que vai acontecer, o dólar voa. Faz um ano, estava em R$ 2,27. Subiu 54%. Isso é medo e especulação de que a situação no Brasil vai piorar, sendo melhor tirar parte do dinheiro daqui.
Fosse outra a situação política, o dólar alto poderia ser um começo de solução. Dólar mais caro, como se sabe, barateia os produtos brasileiros no exterior e encarece os importados. Assim, pode haver estímulo para se produzir mais aqui no Brasil, para substituir importados e vender mais para o exterior. Por ora, esse é o único estímulo possível para a economia. O governo não tem como gastar. Empresários não investem, consumidores compram menos por medo do futuro e por falta de dinheiro mesmo. Juros altos fazem o resto do estrago. A saída poderia então ser o dólar, o câmbio, que, feitas todas as contas certas, está em um nível equivalente ao de 2006, ano que ainda as exportações eram favorecidas. Mas dólar alto também pode criar problemas para empresas com despesas em dólar. Pode causar inflação também. Para que o dólar alto não atrapalhe, é preciso que as contas do governo não piorem ainda mais. É preciso que o governo tome medidas para o futuro. A expectativa de um futuro melhor pode aliviar a situação já no presente. Mas para isso, é preciso algum governo e um governo que saiba que é preciso fazer mudanças a fundo. Está difícil. Mesmo com algumas nuvens, a quarta-feira foi mais um dia de muito calor aqui em São Paulo, em todas as regiões paulistas, viu? Aqui na capital fez 27 graus, no litoral 30 e passou disso em várias cidades do interior e o ar está muito seco, né? É verdade, estão tantos dias assim sem chuvas, não podia ser de outro jeito. Os índices de umidade fecharam hoje em apenas 26% aqui na capital e abaixo dessa marca na região norte do estado. Quando é que será que nós teremos chuvas? Vamos saber se a Mariana Armentano responde a essa pergunta e traz também os detalhes da previsão. Só no final de semana é que o tempo começa a mudar aqui no Sudeste. A umidade do ar melhora um pouco, mas ainda não teremos chuvas por aqui durante toda essa primeira quinzena do mês de agosto. A gigantesca massa de ar seco continua impedindo a entrada de umidade pelo continente. Como a gente vê no mapa, o tempo continua firme e ensolarado em quase todo o país. Só deve chover na faixa norte do Brasil, na costa leste nordestina e no extremo sul gaúcho. O calor é geral, máxima de até 27 graus em Porto Alegre, 29 em Vitória, 31 no Rio e 36 em Teresina e em Cuiabá. Aqui em São Paulo também não teremos mudanças. A quinta-feira será mais um dia quente, com temperaturas beirando ou até ultrapassando os 30 graus em todo o estado. Isso em pleno inverno. Na cidade de Ribeirão Preto, o calorão vai ser de 32 graus amanhã à tarde. Em Santos, no litoral, a máxima vai bater na casa dos 29. E aqui na capital, a previsão é de mais um dia com temperaturas atípicas para essa época do ano. Mínima de 14 e máxima de 28 graus. Uma onda de calor no Japão já provocou a morte de 40 pessoas. A temperatura em Tóquio passou dos 35 graus pelo sexto dia consecutivo. Com a taxa de umidade ao redor de 58%, a sensação térmica é de 44 graus. É muito para os padrões da capital do Japão. Mais de 11 mil pessoas foram hospitalizadas. Apesar do calor, muitos corredores não deixam de treinar debaixo do sol do meio-dia. A temperatura vem subindo há vários anos e já se fala no país que a situação vai estar muito pior em 2020, quando Tóquio vai sediar os Jogos Olímpicos de Verão. Fim de parte do mistério. O governo da Malásia afirma que a peça encontrada na ilha francesa de Reunião pertence ao avião da Malaysia Airlines, que desapareceu em março do ano passado. O primeiro-ministro malaio confirmou que a peça de 2 metros de comprimento é uma parte da asa do Boeing 777 que fazia o voo MH370 de Kuala Lumpur para Pequim. A peça foi encontrada na semana passada na ilha francesa de Reunião, no Oceano Índico, e mandada para análise em Toulouse. Acredita-se que o avião com 239 pessoas a bordo tenha sido desviado de propósito e caído no sul do Oceano Índico. Mas o motivo e o local do acidente continuam sendo um mistério.
Rodrigo. Desculpa, pode por favor. Desculpa. Rodrigo Janot é o candidato mais votado entre os membros do Ministério Público Federal para ocupar o cargo pelos próximos 2 anos. Ele, que já ocupa o cargo, teve 799 votos. Outros 3 nomes também receberam votos. O resultado vai ser agora apresentado à presidente Dilma Rousseff, que deve escolher um entre os 3 mais votados. Desde 2003, o escolhido tem sido sempre o primeiro da lista tríplice. O nome indicado pela presidente precisa ainda da aprovação da maioria do Senado depois de uma sabatina para então assumir o cargo. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a análise do atual cenário político e econômico. Para falar sobre os contornos históricos do momento político atual, eu entrevisto o historiador Gilberto Maringoni, professor da Universidade Federal do ABC. Gilberto Maringoni foi candidato ao governo de São Paulo pelo PSOL nas eleições de 2014. Agradeço sua presença. E a primeira questão, olhando hoje foi um dia, né, de muita declaração política por parte do governo. Michel Temer conclamando ao Congresso a responsabilidade por uma crise que antes ele disse que era crisezinha, hoje ele falou que é desagradável, mas destacando a gravidade do momento. O ministro da Fazenda fez uma referência que as medidas que eles propõem para o acerto da economia não são sexy nem divertidas. Não sei como é que o senhor vai analisar isso. E a questão do momento. Há na história do Brasil um precedente equivalente com uma presidente da República numa situação tão adversa, no início do mandato, queda progressiva na aceitação, na aprovação do governo dela, na popularidade, sem um projeto claro apresentado à população, na situação em que Dilma Rousseff está, inclusive com o partido que a sustenta a cada dia mais fragilizado? Olha, Maria Lídia, boa noite. Esse dia de hoje, você citou 3 personagens, o vice Michel Temer, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e o ministro Mercadante. A Mercadante eu havia conversado antes, eu não cheguei a falar agora, mas ele também fez um aceno à oposição hoje. O que é notável no dia de hoje é que o principal personagem da cena política está ausente, que é o presidente da República. Isso é muito eloquente. A perda de autoridade presidencial é um traço quase inédito. Eu não consigo me lembrar de um presidente da República que tenha vivido uma erosão na sua autoridade de maneira tão rápida e acentuada como Dilma Rousseff. Porque ela fez uma campanha conclamando a população de que iria haver continuidade, desenvolvimento, bem-estar, a história de nem que a vaca tussa. E quando ela se elege, ela vira as costas para esse aceno que ela tinha feito à população, rompe com a sua base social, que é a base histórica do PT, o trabalhador organizado urbano, os pobres, os beneficiários do Bolsa Família, enfim, aqueles prejudicados históricos. E faz um giro que ninguém entende. E aplica um ajuste fiscal que acusava o Aécio que pretenderia fazer. Isso todo mundo sabe. Mas isso já aconteceu antes, assim, com esses contornos? Dessa maneira, o Getúlio, quando se elege em 50, faz uma campanha pelo desenvolvimento, ele nomeia o Ministério Conservador, mas logo em seguida ele começa a tomar uma série de medidas positivas. Ele garante, ele dobra o valor do salário mínimo em 53, ele cria a Petrobras, retira uma série de restrições à atividade sindical que estavam vigentes no governo Dutra, que foi um governo de recuos em várias questões democráticas, mas ele rapidamente se recompõe, porque o Getúlio tinha uma história de ligação com os de baixo, tal, que ele mantém. A Dilma não. A imagem que eu tenho é aquela imagem do desenho animado, quando o sujeito sobe numa árvore com um serrote e ele senta no galho e serra a árvore. Porque foi quase que um suicídio político que ela fez, perde autoridade não só diante da sua base, mas diante dos conservadores. Bom, agora, então, essa situação do executivo, né? O executivo está, assim, tão esvaziado, considerando que detém o poder sobre a máquina estatal? É o executivo que detém esse poder nas autarquias, nos bancos públicos. O executivo está realmente sem poder ou detém um poder que é significativo para a continuidade dos dias? Não, o poder do executivo é muito forte no Brasil, é um regime presidencial de fato. Agora, nós estamos numa situação em que a base parlamentar que elegeu a Dilma não se entende,
A principal oposição vem de dentro da sua base, vem do PMDB. O PT está sem rumo, ela se elegeu sem um projeto claro. O projeto de fazer o ajuste fiscal que ela adota desestimula o empenho da sua base, ou seja, o apoio que ela poderia ter, que o Lula teve na época do mensalão, ela não tem hoje. Então você tem uma série de denúncias de corrupção. Em 2005, as denúncias de corrupção, a gente via as pesquisas, o Brasil estava voltando a crescer, o salário mínimo estava se valorizando, ou seja, havia uma sensação de melhoria de vida na sociedade. E aí o Lula conseguiu se reeleger com folga em 2006. Hoje, não só existem as denúncias, mas o principal é que o cidadão vota e se manifesta com o bolso. Ele está ficando desempregado, a sua renda está caindo, está chegando o Dia dos Pais, as vendas estão em queda. Então, essa é a situação, o caldo de cultura da crise econômica, que se casa com a crise política de perda de autoridade e cria essa confusão do executivo sem rumo. Então, cada ministro parece que dispõe do seu feudo para o seu lado para fazer a sua política particular. Agora, perda de autoridade. O vice-presidente Michel Temer foi hoje ao Congresso, ele é o articulador político do governo Dilma. Ele foi ao Congresso pedir uma responsabilidade em termos de participação para projetos, com a história lá da pauta bomba, dos projetos, né, que podem incomodar profundamente ao executivo, a presidente Dilma. Ele foi conclamar a isso. Quando ele é um presidente do PMDB, e os dois grandes líderes, presidentes das casas, que estão fazendo esse inferno na vida de Dilma e do governo dela, Eduardo Cunha e Renan Calheiros, são do PMDB. Que articulador político é esse que não consegue articular nem com aqueles que pertencem ao partido dele? Mas ele está articulando, ele está ocupando o espaço que a presidente não está ocupando. Ele é quem está indo conclamar a união do Congresso Nacional. Mas ele não consegue com o Eduardo Cunha nem Renan Calheiros? Mas aí vai conclamar com os demais? Parte da negociação, porque a situação é complicada. O Michel Temer é vice, a Dilma é chefe do executivo, o Eduardo Cunha está às turras com o PT, e o Eduardo Cunha conseguiu galvanizar a maioria do PMDB na Câmara. Com o PT ou com a Dilma e o governo dela? Com a Dilma e o seu governo, mas com o PT na Câmara. Ele compôs 4 CPIs em que o PT está excluído dos postos diretivos da CPI. Isso tudo, com uma crise econômica que foi em grande parte potencializada pelo ajuste, é um ajuste que você reduz gastos para aumentar, você aumenta juros, reduz gastos, dizendo que vai ter crescimento depois, e ninguém vê crescimento. Então, essa combinação, economia e política, destrambelhados, é que daí todo mundo quer ocupar um espaço de protagonista. E é agora o vice-presidente Michel Temer está fazendo esse trabalho, tentando se colocar diante do parlamento, diante do Congresso. Historicamente, qual é o papel das ruas? Nós estamos com manifestação agendada agora para o dia 16. As manifestações, num momento em que a insatisfação é manifesta nas pesquisas de opinião, popularidade, aprovação da presidente em queda progressiva, e a confiança em políticos, nos partidos, no próprio governo, também em nível muito baixo, conforme mostrou a pesquisa do Ibope. Poderá ser uma data histórica, dia 16? O dado novo é que a tensão parece sair da tensão palaciana, ou seja, a tensão Congresso-Palácio do Planalto, e passar para as ruas. Quando essa tensão vem para as ruas, não se sabe o que pode acontecer. Nós temos 2 manifestações. Uma manifestação oposicionista, dia 16, que o PSDB está inflando, está ajudando a inflar pela TV, e uma oposição da base social da Dilma, no dia 20, em que existe uma tensão, o seguinte, é uma manifestação contra o ajuste, mas os petistas querem que seja uma manifestação de apoio. Essa do dia 20 só vai ter algum sucesso se for uma manifestação contra o ajuste. Essa do dia 16 é uma manifestação, todas elas são democráticas, mas existe sempre aquele setor mais radicalizado da direita que vai vir pedir golpe, que vai vir pedir impeachment, que vai vir pedir volta da ditadura. Esse é o perigo das ruas saírem ao controle, especialmente no dia 16. E aí nós podemos entrar no imponderável. Então nós estamos entrando num agosto que historicamente é o mês em que o Getúlio se matou, é o mês em que o Jânio renunciou, é o mês em que a crise do governo Collor se acentuou. Quer dizer, tradicionalmente agosto é o mês do desgosto, mesmo na política, em que a gente tem essa tensão nas ruas que a gente não sabe o que pode acontecer. Pode resvalar para o imponderável, especialmente a do dia 16. Temos de aguardar, e a expectativa, por tudo que foi dito aqui,
não é positivo. Aguardar e repelir esses intentos de malucos que querem o golpe ou volta da ditadura ou coisa que o valha. O Brasil não precisa disso. Aliás, Certamente. o Brasil é contra isso. Muito obrigado, professor. Uma boa noite. Obrigado, Maria Lídia. Gamberini. A OCA do Parque Ibirapuera recebe a exposição Invento, as revoluções que nos inventaram. Ao todo, são 35 obras que trazem releituras de criações usadas na nossa rotina nos últimos 150 anos. Quase 500 lâmpadas vão queimar, uma a cada hora, até o fim da exposição, num sinal de que o invento incandescente do século XIX está condenado a desaparecer. A porta, que se abre de tempos em tempos, revela surpresas no ambiente de encontros do elevador, o mais popular dos meios de transporte. Já o aparelho portátil, que mudou o comportamento e até a nossa postura, aparece como a extensão do nosso corpo, na silhueta de quem caminha olhando a tela do celular. Invenções que mudaram a vida da humanidade, interpretadas por artistas contemporâneos. A história das invenções aqui abre espaço para a inventividade do artista, que desconstrói a criação, inclusive a função original dela. Como o ferro elétrico de passar, revolucionário na tarefa de alisar roupas. Aqui aparece com uma fileira de pregos afiados, prontos para destruir qualquer tecido que se aproxime. São as criações desses artistas que nos fazem pensar sobre a funcionalidade e a razão desses objetos terem mudado tanto as nossas vidas. Então é um diálogo entre tecnologia, ciência e arte. Rádios de várias potências têm em comum antenas na posição de varas para pescar a frequência nas ondas. E na mesa, coberta por alto-falantes, a sinfonia de uma orquestra. Quando os sensores captam a nossa presença, eles vão disparando as notas. E quanto mais gente se aproxima, mais denso vai ficando o som. É como se todos nós juntos estivéssemos compondo a música. Essa exposição na OCA foi aberta hoje para o público e fica em cartaz até o dia 4 de outubro, como eu disse, na OCA do Ibirapuera. A entrada é de graça. E você vai ver a seguir, contagem regressiva. Falta um ano para a Olimpíada do Rio de Janeiro. E acidente de trem na Índia. 2 trens saíram dos trilhos, pelo menos 27 pessoas morreram. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais, uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o make-up anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. E make-up anti-sinais, a evolução no tratamento de beleza. Olha, a Câmara não poderia deixar de agradecer a população de São Paulo. Graças à participação de todos vocês, o Câmara no seu bairro está sendo um sucesso. E sabe o que é melhor? Você ainda pode participar. Por isso, fique de olho nas datas das sessões plenárias do seu bairro. Sua presença é importante para melhorarmos ainda mais a cidade que tanto amamos. Venha, queremos ouvir a sua opinião. É a Câmara de Vereadores indo ao seu encontro por uma cidade melhor. Valeu a pena esperar. As mais de 500 concessionárias Chevrolet se reuniram, negociaram preços e prazos e criaram a melhor oportunidade do ano para você trocar de carro. Essa você não pode perder. Onix, o carro com o melhor valor de revenda a partir de R$ 35.990, com taxa zero em 36 vezes. Prisma, o sedã compacto preferido dos brasileiros a partir de R$ 42.990, também com taxa zero em 36 vezes. Mas corre, que é por pouco tempo. O trabalho do governo federal avança em São Paulo, avança no Brasil. Para garantir o fornecimento de água na região metropolitana da capital, o sistema São Lourenço será interligado, beneficiando 20 milhões de paulistas. E já estão garantidos recursos para a interligação das represas Jaguari e Atibainha. As obras no metrô da capital e no VLT de Santos vão garantir transporte mais rápido e de qualidade. E o Rodoanel vai tirar 17 mil caminhões por dia da Marginal Tietê. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Martelo. Martelo. Alicate. Alicate. Onde é que tá? Tá aí na tampa organizadora.
Broca. Broca. Eita, tem isso aqui. Claro, cabe 40 quilos. Chave de fenda. Ah, não. Perdemos? Pessoal, a campanha tá funcionando! Caixa Baú Irving. Mais organização e praticidade na obra. Irving é outro nível. Fechar a torneira. Conta. Não usar a mangueira. Ou se conta. Cada gota conta. Cada atitude conta. Cada obra conta. Por isso, a Sabesp investe em planejamento e inúmeras obras para ampliar e melhorar a sua rede. Interligação Jaguari e Atibainha. Mais segurança hídrica para São Paulo. Novo sistema São Lourenço. Maior obra de abastecimento em execução no país. Novos reservatórios e adutoras. É importante cada um continuar fazendo a sua parte. Juntos, estamos vencendo a seca. Sabesp, Governo do Estado de São Paulo. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o make-up anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. E make-up anti-sinais. A evolução no tratamento de beleza. Vamos direto para as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Hoje, o Monumental de Núñez, em Buenos Aires, será mais uma vez o palco de uma decisão do torneio mais importante do continente. Hoje sai o campeão da Libertadores, hein, Celso? Pois é, Gamberini. Desde as primeiras horas do dia, a torcida do River Plate já se concentra nos arredores do estádio. O mistério prevalece dos dois lados. O River terá 3 desfalques por causa da suspensão do lateral Mercado e das lesões do atacante Moura e do meia Wildes. Mas o treinador não revela os substitutos. O Tigres, comandado pelo brasileiro Ricardo Ferretti, também tem os seus mistérios. A última atividade do Tigres no centro de treinamentos do Boca Juniors antes da decisão da Copa Libertadores América, mais uma vez teve uma parte fechada para a imprensa. Quando os cinegrafistas foram autorizados a trabalhar, o que se viu foi o bom e velho futevôlei, um descontraído recreativo e nenhuma pista do time titular. Certeza mesmo é que o estádio Monumental de Núñez estará lotado de torcedores do River Plate. Mas o treinador brasileiro Ricardo Ferretti não se assusta com a pressão das arquibancadas. Se tivesse a possibilidade de suportar essa pressão do estádio Monumental, da gente, do River, isso, pois acredito que nem faria a viagem. Nascido no Rio de Janeiro e ex-jogador com passagem por Botafogo e Vasco da Gama, Ferretti, também conhecido como Tuca, chegou ao México ainda como atleta na segunda metade da década de 70. Nos anos 90, iniciou a carreira de treinador e faz atualmente a 3ª passagem pelo Tigres, onde está desde 2010. Essa é a 3ª vez que um time mexicano chega à final da Libertadores. Em 2001, o Cruz Azul foi derrotado pelo Boca Juniors na decisão por pênaltis. E em 2010, o Chivas Guadalajara caiu diante do Inter de Porto Alegre. Quem tem mais chance, Celso? Eu acho que o Tigres. Tudo bem que eu sou simpático ao Boca Juniors e quem está na final é o River Plate. Mas acho que o Tigres tem condições de ir. Tem mais time, é um time muito bem montado. Eu acho que esse 0-0 que aconteceu lá no México não diz muita coisa, não. Acho que meu palpite, mero palpite, da Tigres. Tá certo. Bom, nós entramos na contagem regressiva para os Jogos de 2016. Falta exatamente um ano para a Olimpíada do Rio de Janeiro. E há 366 dias a cerimônia de abertura, boa parte das obras ainda está em andamento. E o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ontem não escondia a preocupação, mas hoje mudou de posicionamento. Faltando exatamente um ano para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, o Rio de Janeiro corre para deixar tudo pronto a tempo. Segundo informações fornecidas pelo comitê organizador, a Vila Olímpica está 84% pronta, enquanto que o Centro de Mídia e outras 3 arenas que sediarão 6 eventos indoor estão 2/3 prontas. Apesar disso, os trabalhos na maioria dos estádios estão atrasados em relação ao cronograma. E a poluição da Baía de Guanabara segue sendo um grande problema para o comitê. Como parte de obras de infraestrutura, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, visitou a escavação de um túnel que ligará 2 locais dos Jogos. E apesar dos discursos otimistas, o prefeito acabou revelando que está preocupado. Você pergunta assim, eu me preocupo? Claro que eu me preocupo.
né? Você tem uma situação de instabilidade econômica, política no Brasil que, né, não dá para ignorar. Então, toda vez que a gente sentir que o Brasil atrasa, a gente vai tomar a dianteira e vai fazer, né? A gente não quer uma história ruim para a Olimpíada. Eu acho que isso é bom para o Rio, mas é bom para o Brasil também. O Brasil não é todo com sobrepreço, né? O Brasil não é todo com falta de compromisso com prazo, com dia, com data, com hora. Tem uma parte do Brasil que opera direito. E não estou falando que é só a gente aqui. Tem também por aí. Inclusive no próprio governo federal. Nós não mostramos, Celso, mas o Nussmann, Carlos Alberto Nussmann, ele falou que teve gente que nadou com peixinho na Baía de Guanabara. Será que era peixinho mesmo? Acho que de repente virou um aquário a Baía da Guanabara. Linda. A lagoa... É triste, muito triste. É linda, de fato é linda. Sim, mas o lixo... Suja demais. É muito grande e a possibilidade de um atleta contrair uma doença existe. Quer dizer, então, que seria uma vergonha para o Brasil. Bom, e no final da tarde, a presidente Dilma participou de uma cerimônia que marcou 1 ano para os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. A presidente destacou a beleza do cenário natural para os Jogos e afirmou que ainda há muito o que fazer. Faremos, sim, um espetáculo inesquecível. Para isso, continuamos trabalhando, pois ainda há muito a fazer. Nos próximos meses, os eventos teste nos permitirão ajustar todos os detalhes. Juntos, governo federal, estadual e prefeitura, em estreita colaboração com o comitê organizador dos Jogos Olímpicos, construímos as condições para estarmos à altura do desafio que assumimos em 2009, frente ao Comitê Olímpico Internacional. Só por hoje. É isso, né? Obrigado, Celso. Até amanhã. Boa noite, até amanhã. Estela. Papa Francisco afirma que os divorciados que voltam a se casar são parte da igreja e não devem ser tratados como excomungados. A declaração na audiência geral antecipa um dos temas mais polêmicos do Sínodo dos Bispos sobre a família, previsto para outubro. Francisco disse que é preciso uma recepção calorosa e fraterna para os divorciados, que voltam a se casar e que, na verdade, não estão excomungados. E encerrou afirmando que essas pessoas fazem parte da igreja. Esse fanno sempre parte da Chiesa. Para a igreja, um casamento religioso não pode ser desfeito. O direito canônico considera que as pessoas separadas que voltam a se casar estão traindo o primeiro cônjuge. Por isso, devem ser excluídos dos sacramentos, entre eles a comunhão. O Papa afirma ser consciente da contradição, mas pede que a igreja não exclua ninguém e argumenta que o risco de se deixar de fora da igreja os divorciados é negligenciar as crianças pequenas que ficariam sem uma educação cristã. O drama dos imigrantes tem mais uma tragédia. Um barco de pesca com cerca de 700 pessoas saídas da África vira na costa da Líbia. A embarcação superlotada tinha mandado um pedido de ajuda à guarda costeira italiana. 2 navios que patrulhavam a área foram enviados para o local. Quando um navio irlandês se aproximou do barco, os imigrantes se levantaram e o barco de pesca tombou. Pelo menos 400 pessoas foram resgatadas e 25 corpos já foram retirados do mar. Enchentes na Índia provocam o descarrilamento de 2 trens. Pelo menos 27 pessoas morreram. Os 2 trens descarrilaram durante a noite quase que ao mesmo tempo. Os acidentes aconteceram porque as águas das enchentes cobriram os trilhos. Alguns vagões caíram no rio e mergulhadores retiraram os passageiros presos. Mais de 300 pessoas foram resgatadas. A rede ferroviária estatal da Índia é a 4ª maior do mundo depois dos Estados Unidos, China e Rússia. E tem, em média, 23 milhões de passageiros por dia. O primeiro-ministro aumentou as verbas para melhorias na ferrovia, mas vai levar anos até que as modernizações sejam feitas. Israel aplica pela primeira vez uma prisão administrativa a um extremista judeu. Um colono ultra-ortodoxo é o primeiro suspeito judeu a ter decretada a prisão de 6 meses antes do julgamento. A medida, conhecida como prisão administrativa, só era aplicada aos palestinos. O comunicado do Ministério da Defesa diz que o colono foi detido por causa de seu envolvimento em atividades violentas e ataques terroristas.
Outros 2 colonos foram detidos por pertencer a uma organização extremista e por outros crimes. As prisões foram feitas depois do incêndio criminoso numa casa na Cisjordânia, em que morreu uma criança palestina de 1 ano e meio. Na véspera, um judeu ultra-ortodoxo esfaqueou participantes da parada gay de Jerusalém e matou uma adolescente de 16 anos. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Nós voltamos amanhã, às 7 da noite. Boa noite e até lá. Hoje, 10h30 da noite, Zé Armando Vanucci traz notícias direto dos bastidores da TV no Todo Seu.